Capítulo 5. O Espírito de misericórdia deve nos mover. Os pregadores devem, pois, tomar cuidado sobre como lidam os novos crentes. Que tomem cuidado para não pôr matérias por demais elevadas, fazendo de certas coisas demonstrações necessárias de graça, mas que não concordam com a experiência de muitos bons cristãos, e pondo a salvação e a condenação sobre coisas que não são apropriadas para levar um tão grande peso. Dessa forma, os homens são desnecessariamente derrubados e não podem logo ser levantados outra vez por si mesmos ou por outros. Os embaixadores de um tão gentil Salvador não devem ser ditatoriais, estabelecendo-se nos corações do povo, onde Cristo apenas deve nele assentar como em seu próprio templo. Consideração em demasia para com o homem foi uma das portas de entrada do papado. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, 1 Coríntios 4:1, nem mais nem menos, somente isso. Quão cuidadoso foi Paulo nos casos de consciência para não colocar uma armadilha sobre qualquer consciência fraca. Simplicidade e humildade. Os pregadores devem, da mesma maneira, atentar para que não escondam o que querem dizer com palavras obscuras, falando nas sombras. A verdade nada teme, tanto quanto a dissimulação, e nada deseja tanto quanto claramente ser aberta à vista de todos. Quando fica sem qualquer adorno, é a mais amável e poderosa. Nosso bendito Salvador, quando tomou sobre si a nossa natureza, também o fez quanto à nossa maneira familiar de falar, a qual foi parte de seu voluntário rebaixamento. Paulo era um homem profundo, todavia veio como uma ama para os mais fracos. 1 Tessalonicenses 2:7. Aquele espírito de misericórdia que esteve em Cristo deve mover seus servos a se alegrarem em humilhar a si próprios para o bem dos mais fracos. O que fez o reino dos céus sofrer violência, Mateus 11:12, após a época de João Batista, senão aquelas consoladoras verdades que foram abertas com tanta clareza e evidência, de modo que o povo foi por elas tão afetado que oferecem uma santa violência para obtê-las? Cristo escolheu para pregar misericórdia aqueles que experimentaram a maior misericórdia, como Pedro e Paulo, para que pudessem ser eles exemplos do que ensinavam. Paulo tornou-se tudo para todos, 1 Coríntios 9:22, rebaixando-se até eles para o seu bem. Cristo desceu do céu e esvaziou-se da majestade em terno amor pelas almas. Não desceremos nós de nosso elevado amor próprio para fazer o bem a qualquer pobre alma? Devem os homens ser orgulhosos depois de Deus ter sido humilde? Vemos os ministros de Satanás tomarem todas as formas para fazer um prosélito. Mateus 23:15. Vemos homens ambiciosos estudarem a acomodação de si mesmos aos humores daqueles por quem esperam ser levantados, e não estudaremos a aplicação de nós mesmos a Cristo, por quem esperamos ser promovidos ao céu, ou melhor, com quem já estamos sentados nas regiões celestiais? Após sermos ganhos nós mesmos para Cristo, devemos laborar para ganhar outros a Ele. A ambição e cobiças santas nos moverão a nos pôr à disposição de Cristo, mas devemos nos despir primeiro. Repetindo, não devemos atormentar suas imaginações com curiosidades ou contendas sobre dúvidas, Romanos 14:1, pois assim os perturbaremos e os aborreceremos, e daremos ocasião para fazer com que eles cessem de, em tudo, ter cuidado. Aquela época da igreja que foi a mais fértil em questões sutis, foi também a mais estéril em religião, pois ela leva o povo a pensar que a religião é somente uma questão de inteligência, de se criar e resolver problemas teóricos. Os cérebros dos homens que se inclinam a esse caminho são comumente mais quentes que seus corações. Não obstante, quando somos lançados em épocas e lugares onde surgem dúvidas acerca dos pontos principais, aqui as pessoas devem labutar para ficarem firmadas. Deus permite a miúde
que apareçam questões para a prova de nosso amor e exercício de nossas capacidades. Nada fica tão certo quanto aquilo que fica certo após dúvidas, estremecendo as coisas estabelecidas e suas raízes. Em uma era contenciosa, é sábia coisa ser um cristão e saber sobre o que lançar nossas almas. É um ofício do amor aqui tirar as pedras e aplanar o caminho para o céu. Portanto, devemos tomar cuidado para que, sob o pretexto de evitar disputas, não permitamos a um adversário ganhar terreno em cima da verdade, pois desse modo facilmente traímos tanto a verdade de Deus quanto as almas dos homens. E semelhantemente àqueles que, por excessiva austeridade, estão fracassando ao afastarem do conforto as almas atribuladas, pois como resultado disso muitos sufocam suas tentações e se abrasam internamente porque não têm em seus seios nada por onde fazer sair a tristeza e aliviar suas almas. Não devemos apertar onde Deus afrouxa, nem afrouxar onde Deus aperta, não abrir onde Deus fecha, nem fechar onde Deus abre. O uso certo das chaves sempre alcança êxito. Na aplicação pessoal, grande cuidado deve ser adotado, pois um homem pode ser um falso profeta e, no entanto, falar a verdade. Se não for uma verdade à pessoa a quem ele fala, se entristece aqueles a quem Deus não entristece com verdades intempestivas, ou se pode fortalecer os corações dos ímpios de uma maneira maléfica com confortos. A comida de um homem pode ser o veneno de um outro. Se olharmos para a índole geral desses tempos, avivar e guardar as Escrituras são as coisas mais apropriadas. Todavia, há muitos espíritos quebrantados que precisam de palavras suaves e confortadoras. Até na pior época, os profetas misturavam o doce conforto ao remanescente oculto do povo fiel. Deus tem consolação. Do profeta é dito: consolai o meu povo, Isaías 41. Tanto quanto levanta a tua voz como a trombeta, Isaías 58:1. Julgamentos são. E tanto aqui como ali é preciso cautela. A misericórdia não nos rouba nosso reto julgamento, de modo a confundir o ferrete em brasa e seu mau cheiro com o pavio que fumega. Ninguém pretenderá mais misericórdia de outros do que aqueles que merecem a devida severidade. Esse exemplo não protege a mornidão, nem tem indulgência demais por aqueles que necessitam ser vivificados. Males do frio devem ter remédios quentes. Isso levou à justa recomendação da igreja de Éfeso, que não podia suportar aqueles que eram maus. Apocalipse 2:2. Devemos tolerar os outros, mas de modo a também manifestar um desprazer pelo mal. Nosso Salvador Jesus Cristo não se abstinha de censurar com contundência perigosas enfermidades nos seus muito amados discípulos. Fazer o trabalho do Senhor fraudulentamente é ficar sob maldição. Jeremias 48:10. Onde for de justiça uma obra severa, mesmo se tratar de enfiar a espada nas entranhas do inimigo. E aqueles que permitimos ser traídos por seus piores inimigos, seus pecados terão justa causa para nos amaldiçoar um dia. É difícil preservar os limites justos da misericórdia e da severidade sem o espírito acima do nosso próprio, pelo qual devemos desejar ser conduzidos em todas as coisas. Aquela sabedoria que habita com a prudência, Provérbios 8:12, guiar-nos-á nesses particulares, sem a qual a virtude não é virtude, a verdade não é verdade. A regra e a circunstância devem ser postas juntamente, pois se não houver uma aguda percepção, a falsa semelhança das condições dará ensejo a erros em nossas opiniões sobre eles. Aqueles espíritos ardentes, tempestuosos e destrutivos no papismo, que procuram promover sua religião pela crueldade, mostram que são estranhos àquela sabedoria que é de cima, que torna os homens gentis, pacíficos e prontos a exibir aquela misericórdia que eles mesmos sentem. Prevalecer por alguma indulgência e moderação é um meio de sobrepujar agradável tanto a Cristo quanto à natureza do homem. E todavia, a miúde,
vemos um falso espírito naqueles que clamam por moderação. Seu agir assim não é senão para levar seus próprios projetos com o maior vigor, e se prevalecem, dificilmente demonstram tal moderação a outros, moderação que ora exigem deles. E do mesmo modo, há uma orgulhosa espécie de moderação quando os homens passam a censurar ambas as partes, como se fossem mais sábios que elas, ainda que se tiver um espírito correto, um espectador possa ver mais do que aqueles que estão em conflito. Como devem agir aqueles com autoridade? Nas censuras eclesiásticas, é mais adequado ao Espírito de Cristo inclinar-se à parte mais fraca e não matar uma mosca na testa com um malho, nem afastar os homens do céu por uma ninharia. Os próprios expevitadores, aparadores de pavio do tabernáculo, eram feitos de ouro puro, para mostrar a pureza daquelas censuras pelas quais a luz da igreja é mantida brilhando. O poder que é dado à igreja é para edificação, não destruição. Quão cuidadosamente Paulo agiu para que o coríntio incestuoso, 2 Coríntios 2,7, caso se arrependesse, não fosse tragado com tristeza em demasia. Os magistrados civis, pelas exigências civis e pelas razões de Estado, devem deixar que a lei tenha seu curso. Todavia devem assim imitar esse meigo rei, quanto a não misturar amargura e paixão com a autoridade derivada de Deus. A autoridade é um raio da majestade divina e prevalece na maioria das vezes onde há a menor mistura daquilo que é do homem. Ela exige mais do que a sabedoria ordinária para se conduzir corretamente. Essa corda não deve ser muito apertada, nem muito frouxa. A justiça é uma coisa harmoniosa. Ervas quentes ou frias, além de um certo grau, matam. Vemos até elementos contrários preservados em um corpo por sabiamente serem misturados juntos. Justiça com rigor é, com frequência, extrema injustiça, onde algumas circunstâncias dignas de consideração devem inclinar à moderação, e o calcular da pena ficará mais fácil ao se inclinar à moderação e não ao rigor. O comportamento insolente para com as pessoas miseráveis, se humilhadas, é indecorosa naqueles que buscam misericórdia para si próprios. A miséria deve ser pedra ímã da misericórdia, não o escabelo para o orgulho nela pôr os pés. Algumas vezes ocorre que aqueles que estão sob o governo de outros se tornam os mais perniciosos pela perversidade e pelas censuras ásperas, nisso depreciando e desencorajando os esforços dos superiores pelo bem público. Com tão grande fraqueza da natureza do homem, e em especial nessa louca era do mundo, devemos ter em boa conta qualquer felicidade moderada que desfrutemos pelo governo, e não ser todos juntos como uma unha na ferida, exasperando as coisas pela errônea interpretação. Aqui o amor deve ter um manto para lançar sobre os erros menores daqueles acima de nós. Frequentemente o homem pobre é o opressor por seus injustos clamores. Devemos labutar para dar a melhor interpretação às ações dos governantes que a natureza das ações possivelmente suportarão. Somos devedores aos fracos. Em último lugar, há algo para os cristãos individuais, para todos nós, mesmo em nossas relações em comum, observar. Somos devedores aos fracos em muitas coisas. 1. Sejamos vigilantes no uso de nossa liberdade e trabalhemos para ser inofensivos em nosso comportamento para que nosso exemplo não os force. Há uma força imperiosa em um exemplo, como havia em Pedro, Gálatas 2. A lassidão de vida é crueldade para nós mesmos e às almas alheias. Ainda que não possamos evitar aqueles que perecerão de perecerem, todavia, se fazemos aquilo que por si mesmo é capaz de destruir as almas dos outros, a ruína deles é imputável a nós. 2. Que os homens atentem para não tomarem o ofício que é de Satanás ao deturparem as boas ações dos outros, como ele fez no caso de Jó. Teme Jó a Deus debalde? Jó 1:9. Ou ao caluniar as suas pessoas,
julgando-os de acordo com a maldade que está em seus próprios corações. O diabo ganha mais com tais desencorajamentos e vitupérios que são lançados sobre a religião do que pelo fogo e pela lenha. Os tais, como geadas fora de época, queimam todas as graciosas inclinações em flor, e quanto neles está, com Herodes, labutam para matar Cristo nos novos professos. Um cristão é uma coisa santificada e sagrada, o templo de Cristo, e aquele que destrói seu templo, Cristo o destruirá. 1 Coríntios 3,17. 3. Entre as coisas de que se deve tomar cuidado, há entre os cristãos comuns uma arrojada usurpação de censura para com os outros, não levando em conta suas tentações. Alguns excomungarão e cortarão os laços fraternais num furor. Mas os maus humores não alteram as relações verdadeiras. Ainda que o filho em um acesso negue a mãe, contudo a mãe nunca negará o filho. Há, por conseguinte, nesses tempos de julgamento, boa base para o alerta de Tiago de que não deve haver muitos mestres, Tiago 3:1, para que não nos golpeemos uns aos outros com censuras apressadas, especialmente em coisas indiferentes por natureza. Algumas são como a mente deles as faz, ou não, pois ambas podem ser para o Senhor. Uma santa meta nas coisas que não são, nem claramente certas nem claramente erradas, faz dos julgamentos dos homens, ainda que aparentemente contrário, todavia não tão condenável. Cristo, pelos bons desígnios que vê em nós, passa por cima de qualquer mal que haja neles, de modo a não lançá-lo em nosso débito. Os homens não devem ficar curiosos demais em espreitar as fraquezas alheias. Devemos antes labutar para ver o que eles têm que é para a eternidade, para inclinar nosso coração de modo a amá-los, do que naquela fraqueza que o Espírito de Deus consumirá com o tempo para nos afastar. Alguns pensam que é vigor da graça o nada suportar no mais fraco, ao passo que os mais fortes estão prontos a carregar as enfermidades dos fracos. Onde mais santidade há, mais moderação há, onde ela pode estar sem prejuízo da piedade a Deus e ao bem dos outros. Vemos em Cristo uma maravilhosa combinação de absoluta santidade com grande moderação. O que teria se tornado nossa salvação se Ele tivesse estabelecido condições e não se rebaixado tanto para conosco? Não temos que afetar ser mais santos do que Cristo. Não é bajulação agir como Ele agiu, contanto que o seja para edificação. O Espírito Santo fica contente ao morar em almas fumegantes, repulsivas. Oh, que esse Espírito sopre em nossos espíritos a mesma disposição misericordiosa. Suportamos a amargura do absinto e de outras plantas e ervas de sabor desagradável, só porque temos alguma experiência com alguma qualidade sã nelas. E por que devemos rejeitar homens de partes e graças úteis apenas por uma severidade de disposição, a qual, visto que nos é ofensiva, também entristece a eles mesmos? A graça, enquanto vivemos aqui, está em almas que, por serem imperfeitamente renovadas, habitam em corpos sujeitos a humores severos, e os tais inclinarão a alma por vezes ao excesso em uma paixão e por vezes em uma outra. Busser era um teólogo profundo e moderado. Após longa experiência, resolveu não recusar ninguém em que ele via algo de Cristo. Os melhores cristãos nesse estado de imperfeição são como o ouro que é um pouco leve demais, que necessita que se tolerem alguns grãos para fazê-lo passar. Vocês devem lhes conceder a melhor tolerância. Devemos suprir do nosso amor e misericórdia aquilo que vemos em carência neles. A Igreja de Cristo é um hospital comum, no qual todos estão, em alguma medida, doentes de um ou outro mal espiritual, de modo que todos têm ocasião de exercitar o espírito de sabedoria e ternura. Para que façamos isso da melhor forma, ponhamos sobre nós próprios o Espírito de Deus. A corrupção dificilmente cederá à corrupção em um outro. O orgulho é intolerável ao orgulho. As armas dessa batalha não devem ser carnais, 2 Coríntios 10:4.
Os grandes apóstolos não se dispuseram à obra do ministério até que fossem capacitados com poder do alto. Lucas 24:49. O Espírito somente trabalhará com seus próprios instrumentos. E devemos pensar em qual afeto Cristo levará à parte nesse caso. Aquele grande médico tanto tinha um olhar penetrante e uma língua que curava, quanto uma mão gentil e um coração terno. E também tomemos para nós mesmos a condição daquele com quem lidamos. Estamos ou temos estado, ou podemos estar nós próprios naquela condição. Façamos do caso o nosso próprio e também consideremos em que relação próxima um cristão está para nós, justamente como um irmão, um membro da Igreja, herdeiro da mesma salvação. E, portanto, adotemos nós mesmos um terno cuidado deles em toda maneira, e especialmente em acalentar a paz de suas consciências. Consciência é uma coisa tenra e delicada, e deve ser assim tratada. É como uma fechadura. Se sua fabricação é defeituosa, será problemática sua abertura.